Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar a tela com vocês. É, como vocês devem ter visto lá no nosso grupo, no WhatsApp, hoje eu vou dar continuidade a esses estudos que a gente está falando sobre os riscos da Eurásia, né? Esses riscos, na verdade, são predições, né? E essas predições para 2024, dessas predições para 2024, o nosso risco número um é os Estados Unidos versus eles mesmos. Eu queria perguntar para vocês, em que se baseiam essas predições? O que vocês acham, Gabriel? Ahn, Esses dois autores que são citados aqui, né, o Ian Bremmer e o Cliff Kupchan, ahm, eles são pesquisadores, né? E esse grupo Eurásia é um que eles chamam de um think tank, né? Que é um grupo, né, basicamente que junta experts, né, de diversas áreas para fazer análises, né, políticos, econômicos, etc. Então, eles, até onde eu entendo, eles levam em consideração eh, muitos fatores, né, parâmetros para fazer os seus análises sociais, políticos, etc., né? Então, são notícias, estatísticas, eh, coisas, conflitos atuais, guerras, né, desenvolvimento de tecnologia, etc. Sim, obrigada. Exatamente, né? Basicamente, é, a gente vê essas predições que eles fazem baseadas nas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Tendo, né, levando em consideração que são pessoas que realmente entendem do assunto, né? São especialistas, são pessoas que estudam política, relações internacionais, etc. E isso tem muito a ver também com como nós enxergamos a profecia, né? A- as coisas de Deus, porque nós também vamos fazer predições baseadas em evidências. A nossa fé também, a fé é a evidência das coisas que não se veem. Então, é bem interessante a gente conseguir ver isso, que é uma coisa bem simples, mas para a gente ter em mente. Tá. Na introdução, na aula passada, esses autores, eles consideraram o 2024 como o Valdemort dos anos, como um ano que não deveria ser mencionado, o ano horrível, né? E eles mencionaram três guerras. A primeira delas sendo a guerra da Rússia versus Ucrânia, a segunda Israel versus Hamas, e a terceira, que segundo eles é a pior de todas, é a guerra dos Estados Unidos versus eles mesmos. E eles, nessa introdução, eu só vou falar aqui, retomar um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai ver hoje. Eles colocaram assim: um terço da população global irá às urnas este ano, mas uma eleição disfuncional sem precedentes nos Estados Unidos será de longe a mais importante para a segurança, estabilidade e as perspectivas econômicas do mundo. O resultado afetará o destino de 8 bilhões de pessoas e apenas 160 milhões de eleitores, de americanos terão voz ativa, com o vencedor sendo decidido por apenas dezenas de milhares de eleitores e um punhado de estados decisivos. Então, aqui ele cita que, embora vários países, né, no mundo, como que é o que é, a Gi vai falar disso amanhã, vários países vão ter eleições no ano que vem, mas
temos uma eleição especial que é muito disfuncional nos Estados Unidos, que vai acontecer e que vai ter um impacto mundial. Por que que vocês acham que a eleição dos Estados Unidos poderia ser disfuncional, considerando que os Estados Unidos é uma democracia, né, bastante antiga, um modelo para muitos países? Por que que vocês achariam que essa eleição dos Estados Unidos seria disfuncional? Será que vocês poderiam nomear algum aspecto dessa eleição? Ei, Carol, boa noite. Hoje, boa noite. Eu tenho dificuldade de me expressar. Eu estou ouvindo um audiolivro, que talvez muitos já podem ter lido ele, né? Que é Como as Democracias Morrem. E lá nesse livro fala, né, que não é porque, tipo, tá ocorrendo uma eleição e tem toda essa fachada de democracia que um país é realmente democrático, né? Como a Uhum, gente viu em muitos estudos, né, na era Trump, que a gente se aprofundou bastante, né? Ele veio fazendo muitas coisas que minou a democracia, né? Fazer com que as pessoas questionem e duvidem das instituições democráticas, incitando as pessoas à polarização, à violência. Uhum. Enfim, são várias coisas que ele veio fazendo que veio desmantelando a democracia pouco a pouco. Como o livro fala, isso vem acontecendo à frente dos nossos olhos, mas é quase que imperceptível. Quando a gente se dá conta, a democracia ela já está se esvaindo já, é o que está acontecendo no momento, né? sim. Então, você falou aí sobre incitação à violência, você falou sobre a descredibilização das instituições, né, que a gente viu no tema anterior também. Que mais? O que outro aspecto da democracia dos Estados Unidos vocês acham que poderia estar sendo disfuncional democraticamente? Claro, Uhum, eu pensaba cuando leía o artículo que falaba de todo un sistema de gobierno que es disfuncional, o sea, no está cumpliendo, no sé si es la palabra correcta, cumpliendo, sus cumprindo. funciones, sus Uhum, funciones, o sea, las funciones básicas de garantir estabilidad y justicia, participación ciudadana, bienestar social. eh, y todo lo contrario, tem corrupción, falta de igualdad, y falta de transparencia, represión injustificada, eh, y todas esas características de una disfuncionalidad do Estado eh, hacen que los gobernantes no sean confiables y muchos de esos generen más desconfianza y más inestabilidad a cualquier sector del propio Estado. Eso está pensando. Eso es. obrigada, Márcia. Gabriel? Uma coisa que temos observado que ultimamente parece que ahm, decisões importantes acabam sempre na mesa da Suprema Corte, né? Decisões em nível es- eh, estadual não basta mais, né? Sempre quando assim se trata, sei lá, de coisas envolvendo eleição e tal, tipo, acabam da Suprema Corte e é uma Suprema Corte que é composta por uma maioria que foi o próprio Trump que colocou eles no cargo, que são declaradamente conservadores, né? Então, não é não como a gente observa que não são decisões inteiramente neutras, né? Não se aderem apenas à Constituição, mas tem sim uma forte tendência conservadora, né? Então, a gente observa que, como eles são a última instância, tem a última palavra, né? Em muitas questões, é meio previsível, né? Que as coisas
podem não se desenvolver de uma maneira tão boa. Legal. Obrigada, gente. É, então, acho que dá para a gente ter alguma ideia de para onde que vai, né? Esse estudo. Então, aqui, continuando e finalizando a nossa introdução, eles apontam para desafios críticos, né, que os Estados Unidos teriam. E eles levantam três aspectos que são, primeiramente, eleições livres e justas, né, que como a Gisele disse, não é só pelo fato de que as pessoas estejam votando que significa que aquilo ali é justo e que é livre. Um problema que a gente tem nos Estados Unidos e que é muito questionado é o sistema de colégio eleitoral. Não sei se vocês lembram, em 2016, o Trump venceu as eleições, embora não tivesse sido ele quem recebeu mais votos populares. No voto popular, quem ganhou foi a Hillary Clinton, mas por causa do sistema de colégio eleitoral, o Trump venceu as eleições. Eles também levantaram a questão da transferência pacífica de poder, que a gente viu claramente, né, no 6 de janeiro de 2021, como não foi nada pacífico, e a gente viu essa tendência se repetindo em outros lugares, como, por exemplo, o Brasil, né? E eles também falam sobre freios e contrapesos proporcionados pela separação de poderes, né? Como um poder, né, o poder judiciário, executivo, legislativo, que eles têm que se limitar, né, para evitar que a gente tenha um, um, um governo autoritário, né, um governo totalitário. E a gente vê também, a gente viu aí em diversos estudos como esses poderes também têm sido, né, dominados de forma conservadora, aí, como disse o Gabriel. Então, gente, vamos começar. Então, aqui ele começa falando isso, né, de que o sistema, ó, que as Forças Armadas e a economia dos Estados Unidos são fortes, mas o sistema político dos Estados Unidos é mais disfuncional do que qualquer outra democracia industrial avançada. E para 2024, a gente enfrenta ainda um enfraquecimento ainda maior. Na aula passada, a gente tinha visto como que, né, algo que a Gisele citou, como que a confiança do público nas principais instituições vinha reduzindo cada vez mais, né? A gente viu aqui em 1973 que havia um nível aqui de confiança, por exemplo, na Suprema Corte, no Congresso, na presidência, nas notícias, nos jornais, nas escolas públicas, nossa, que é muito atacada aqui no Brasil também, né? Na igreja ou organizações religiosas e nas notícias da internet, a gente vê que tudo isso tem diminuído. E isso cria uma. É como se você já deixasse todo mundo em ebulição e também essa descredibilização dessas instituições faz com que você também esteja mais aberto a receber notícias, ideias de outras fontes, de fontes alternativas e de fontes duvidosas. Então, ele vem mostrando aqui também como são coisas que a gente tem visto, né? Os prováveis candidatos presidenciais, quem são? Quem que a gente está esperando que esteja na, na disputa esse ano? Deixa eu ver alguém. Será que é alguém que não leu esse artigo ainda, que ainda não conseguiu, poderia responder uma pergunta para mim? É uma pergunta bem fácil. Donald Trump e Joe Biden. Isso, exato. Quem que falou?
Eu, Marcos. É o Marcos. Então, assim, a gente vê como realmente todas essas predições, a gente pode até pensar nelas, a gente pode até traçar essas predições baseadas nas notícias que a gente vê, né, no dia a dia. Então, realmente, Marcos, os candidatos mais prováveis são o Trump e o Joe Biden. E a gente já chegou a falar sobre isso também. Eu mandei para vocês no nosso grupo é, um, no- um podcast O Assunto, da Natuza Neri, que também traz notícias, né, sobre essas eleições, né, de 2024. O título do capítulo é O Caminho Aberto para Trump nas Eleições Americanas. Basicamente, o que esse podcast mostra é que nós temos as eleições primárias, né, que são, digamos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Eles vão decidir quem serão os candidatos às eleições presidenciais. Então, eles fazem uma eleição dentro do partido para decidir quem vai ser o representante deles. Então, dentro do Partido Republicano, a gente está tendo as primárias que se dão de estado a estado, e os candidatos eram o Ron DeSantis, o Trump e a Nikki Haley, tá? Vou colocar aqui DeSantis e a Nikki. Eu acho que é assim que escreve. Ixi, não vai dar pra ver, não. Desculpa, gente. Mas é isso aí. O Ron DeSantis, a Nikki Haley e o Trump. E o que aconteceu essa semana foi que no estado de Iowa, é um estado bem pequenininho, um estado muito conservador, muito religioso, né, que tem características de uma economia bastante rural, agropecuária. Nesse estado, o Trump ganhou com mais de 50% dos votos. Após essa vitória de Trump nesse estado, o Ron DeSantis, ele decidiu sair da disputa. Então agora a gente só tem o Donald Trump e a Nikki Haley concorrendo para a gente saber qual dos dois vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. E, sem dúvidas, quem é o candidato preferido, por incrível que pareça, com todas as acusações e processos que tem em cima das costas, é o Donald Trump ainda. E a Nikki Haley, ela foi ex-representante ela foi da ONU. Eu estou esquecendo a palavra exata. Deixa eu ver que eu anotei aqui para você. É ex-embaixadora da ONU do governo Trump. E ela é considerada como uma republicana moderada. Porém, o podcast explica que um republicano moderado, que seria um moderado para a gente aqui no Brasil, que seria uma pessoa de centro, não é assim que se aplica nos Estados Unidos, porque uma pessoa moderada republicana ainda é uma pessoa conservadora, de direita e tal, não é uma pessoa de centro, como seria um político aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. E essa Nikki Haley, ela, quando o Ron DeSantis saiu, né, da disputa à presidência, em vez de falar mal contra o Trump, ele começou a falar mal contra a Nikki Haley. Por quê? Porque é o perfil das coisas que o Ron DeSantis defende, as coisas que ele propõe, né, e também os seus eleitores, é um perfil muito parecido com o perfil do Trump. E ele viu que ele não tinha a força para poder lutar, né, para competir contra o Trump. Então acaba que também os eleitores do Ron DeSantis vão passar para votar, muito provavelmente, no Trump. E outra coisa que aconteceu, o Trump ele começou a atacar essa mulher, a Nikki Haley, dizendo que ela é como se fosse
uma Hillary Clinton fez até charges, né, montagens dela com a peruca loira, né, enfim. E assim, outra coisa importante desse... Tá, por que que a gente vê que o Trump está de novo nisso? Isso é uma coisa bastante interessante, eu achei. Uma menina que estava comentando lá, uma mulher que estava comentando nesse podcast, ela se chama Fernanda Magnata e ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Ela disse que havia políticos republicanos que são fortes e interessantes, só que eles estão dispersos. Eu lembro que quando o Trump ele saiu do poder e o Biden entrou, a gente escutava dentro do movimento, né? Naquele podcast do Librito, por exemplo, eu lembro muito marcadamente deles falando assim, olha, o Trump saiu, mas o trumpismo, ele continua. Da mesma forma que aqui no Brasil aconteceu, o Bolsonaro saiu, mas o bolsonarismo continua, né? Todo esse conjunto de crenças em notícias falsas, em uma falsa moralidade e a negação dos direitos das minorias, etc. Tudo isso continua na mentalidade, né, desses trumpistas e eles continuam defendendo as ideias que eles sustentam. E a gente continua vendo um mundo muito polarizado, né? Então, assim, é necessário para o Partido Republicano, ele não precisa de um político original. Ele precisa, para ganhar as eleições, de um movimento, que é o que a gente tem. Não é somente o Trump, eles precisam do trumpismo. Tudo que não é só o Trump, é tudo que ele traz consigo, né? Todo esse movimento dessas pessoas que estão, né, polarizadas nesse sentido que eu diria o lado errado da lei dominical. Então, quando questionado de por que ele não estava contra o Trump, mas contra a Nikki Haley, ele disse: nós não podemos voltar à velha guarda republicana de corporativismo que a Nikki Haley representa, ou seja, ele está defendendo essa vertente do republicanismo nova que surge, esse movimento que surge com Trump. Então, para o público era necessário esse movimento. Eu acho que dá para vocês verem o tanto que isso é importante, né? E assim, outra coisa interessante que eu achei desse podcast foi algo que o Gabriel até mencionou, de como tudo tem sido resolvido na Corte Suprema, né? Tudo tem sido apelado à Corte Suprema. E essa comentarista, ela, ela cita que ela crê que essas eleições vão ser muito mais definidas na justiça do que nas urnas. E tudo isso vai depender da interpretação que esses juízes tenham sobre os fatos. Por quê? Né? Isso aqui é importante. A 14ª emenda, ela, ela diz o seguinte, é uma das coisas que são escritas nela. Uma figura pública que já tenha se envolvido em algum tipo de insurreição contra o Estado não pode concorrer ou ocupar cargos públicos. Ou seja, será que o Trump se levantou em alguma insurreição contra o Estado? É muito provavelmente de a gente ter respondido todos em uníssono, sim, óbvio, né? Que ele se levantou, tanto que está sendo processado por causa disso. Mas tudo isso também vai depender da interpretação. Então, é provável a gente ver e a gente ter que estar bem atento também à parte da Corte Suprema, né, na decisão
de que se esse presidente estaria ou não apto para se esse candidato estaria não apto ou não para ser presidente, tá? Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês sobre esse podcast. Então, vamos a algumas previsões que eles falaram aqui nesse artigo, tá? Gabriel. Só uma pergunta sobre essa emenda. Não tem também algum aspecto sobre impeachment? Eu Porque não eu sei lembro que isso dizer. foi um dos. Hum, Não está sendo muito claro se às vezes ele foi impeached, né? Só que não pelas duas instâncias, né? E qualifica um, um candidato. Essa entrevista um dos advogados e pergunta basicamente, e se, não sei se entrevistou a juíza que pergunta, tá, dente mandar matar. tá cortando um pouquinho o seu áudio. Ah, tá. Não, eu lembro que, eu acho que esse advogado mandar uma força especial para matar o outro, poderia ser responsabilizado. E eu acho que a resposta é que tá, mas só se ele tivesse passado por impeachment, né? Então tem muitas brechas assim que não são muito claras, né? Se isso de fato para nós parece óbvio, né? Mas para Uhum. o linguajar jurídico, assim, jurídico, né? Não é assim. Tá cortando. Eu não sei se é só para mim. Tá, mas eu acho que deu para entender. E tem muitas brechas, né, que podem ser trabalhadas aí no ramo judiciário. Se você no judiciário, se você quiser, você pode escrever e aí a gente lê aqui também, tá? Se não for só isso que eu disse. É, tá. Então, a primeira predição é essa daqui, que essa divisão se agravará no período que antecede a eleição, né? É, não é garantido que ele vai ser indicado como candidato, mas é muito provável, como a gente tem visto. E a primeira predição é, é de que essa divisão se agrava, né, no período que antecede a eleição, porque Trump, então, tantas pessoas que estão no Congresso, mesmo que estão relutantes, e até mesmo a maioria da mídia conservadora, eles vão ter que se alinhar, né, de alguma forma. Isso, na verdade, só vai levar a mais extremismo político, divisão e impasse, tá? Então, esse seria a primeira predição que eles fazem. A segunda predição é que se ele fosse preso, ou que se ele perder em novembro, ele tem a possibilidade de ser preso. E o que que vocês imaginam que ele faria, né? Aqui eles estão dizendo que ele usaria o seu púlpito online, que ele usaria tanto o controle que tem sobre o Partido Republicano, quanto a mídia, que é amigável a ele, para deslegitimar tanto o sistema que o está processando, quanto também a integridade da eleição.
Isso é uma ferramenta para minar a democracia. Que mais? Claro, Também, oi, eu pensaba cuando leía eso, qué impresionante. Realmente, si Eli es culpable, que es culpable, más si la corte falla que es culpable, Eli tiene que ir preso. Y si va preso es un prisionero político, toda una historia, teorías conspirativas, no sé, es realmente un escenario muy grave. Más es lo é, correcto en realidad. sim, porque a gente nem sabe o que que vai acontecer, né? E se ele pode virar, sei lá, um herói político, né, para esses trumpistas, por exemplo. Isso vai gerar muita reviravolta, né, se isso acontecer. Outra, Gabriel. Só rapidamente, assim, existem alguns artigos sobre essa questão, né? Se o Trump poderia governar estando preso, né, na cadeia, e parece que, assim, não tem nada que impede legalmente, né? Então, só para a gente ter uma ideia do cenário, né? Uhum, verdade. Não existe nenhuma lei nos Estados Unidos que se compare a uma lei que a gente tem aqui, que é a lei da ficha limpa. Então, tudo é possível, né? Que mais? Então, a gente vê, né, como já aconteceu mais uma vez com a evidência que a gente já tem de que ele faria, quer ver? Alegações de fraude, né? Que ele também pressionaria os governos estaduais republicanos e autoridades eleitorais, né? Para beneficiá-lo, como, por exemplo, dificultando o acesso aos votos. A gente sabe que nos Estados Unidos as eleições elas não são obrigatórias, né? Então, quanto mais restrições você coloca, mais difícil para essas pessoas levantarem de casa e irem votar. E que mais? E até mesmo o uso da inteligência artificial, né, pelos apoiadores de Trump para duvidar da legitimidade do resultado de uma eleição, certo? Vamos ver mais possibilidades aqui. Se agora me fala aí, quem que pode participar? Vamos ver. O que que vocês acham que vai acontecer se o Trump ganhar? Qual vai ser a reação do Biden? O que vocês acham que aconteceria? Carolina, é, assim, a reação do Biden, não sei exatamente dizer como, mas talvez ele ficaria decepcionado talvez com ele mesmo, não sei, mas eu penso que o Trump, possivelmente sendo reeleito presidente, eu acho que ele fica mais forte, eu acho que o partido fica mais forte, ele pessoalmente fica mais forte, e, enfim, eu acho que possivelmente ele pode querer se vingar, enfim, e piorar a questão da democracia nos Estados Unidos, né? Eu imagino. Acho que vai ser pior, né? A América vai perder muito com isso. Quem que iria se vingar? Eu disse que talvez ele poderia também usar de atitudes de vingança contra
questões políticas mesmo, né? Enfim, mas eu acredito que, de forma geral, os Estados Unidos vai perder muito com isso, né? E até mesmo questões de relações com outros países, ele pode ter, como uma pessoa de um país, como ele é de um partido muito conservador, e pode se aliar e se fortalecer com outros países também ditadores, conservadores como ele é, e enfim, acredito que não vai ser nada Sim. bom. Terão 4 anos muito difíceis, e ao mesmo tempo acredito que vai ser um espelho, ou uma expectativa para que possa ter um ressurgimento também em outros países, pessoas se levantem como ele, como já se levantaram, até no Brasil mesmo, né? A gente sabe que Bolsonaro está inelegível por 8 anos, mas nada impede que outras pessoas bolsonaristas também se levantem com essa perspectiva para 2026 vir contra o Lula, né? Enfim, Oi? falhou alguma coisa aí? Não. Não. Tá, você tá falando do Trump, né? Que por um momento caiu aqui na internet e fiquei sem saber se você tá falando do Biden ou do Trump, mas depois eu entendi que era do Trump. É, sim, é isso mesmo, sim. Gabriel. Eu entendi bem a pergunta que você perguntou, o que Biden faria se Trump ganhar? Isso, isso. Ah, tá. O que o Biden Porque faria assim, se o Trump ganhasse? eu não vejo o Biden se tomando uma atitude de vingança, não. Assim, você vê, né, tem todo um processo contra o filho dele e tal. Ele Sim, não tem feito nenhuma intervenção, assim, né? Eu acho que os democratas são mais, vão aderir às decisões e aos processos, e desde que esteja tudo em ordem, mas eles provavelmente vão questionar, né? Se houve é, alguma influência da parte, sei lá, da parte da Rússia, né? Como já tem acontecido nas eleições passadas, né? E talvez questionar se ele está oi? apto, né? Eu acho que o artigo argumenta que eles questionariam se ele está apto a exercer esse cargo, né? Se ele está preparado moralmente, né? Mas acho que não questionariam a decisão em si. Vamos continuar para a gente passar por esse primeiro risco juntos, tá? Vou colocar aqui novamente. Então, a primeira possibilidade, né, que a gente já sabe, se o Trump perde, o que que acontece? Ele vai alegar que a eleição foi ilegal, ele vai incitar várias campanhas de intimidação, ele vai pedir que encontrem votos para ele, e basicamente tudo uma repetição de tudo aquilo que já aconteceu, certo? Se ele for preso, eles podem alegar que eles estão prendendo um líder de oposição para fins políticos, e isso gerar uma crise política muito grande, ele incitar as pessoas à violência, né? Fazer com que esses grupos trumpistas se, se façam cada vez mais extremos, mais radicais, né? E por outro lado, se o Biden perder e o Trump ganhar, embora o Biden aceite, né, essa vitória do Trump, pode ser que congressistas democratas não aceitem a vitória dele, por quê? Por acreditar que, né, pegar essa 14ª emenda e falar assim, olha, ele não está apto para para estar nesse lugar. Então, se um ganhar ou se o outro ganhar, a gente pode enfrentar problemas, e a polarização que a gente viu que já começa antes mesmo, né, e próximo ali das eleições, ela só vai se intensificar cada vez mais. Gabriel, você tem comentário?
Não, Não? mais ou menos que eu tentei dizer assim, né, que os democratas não têm essa fama, né, de incitar uma insurreição, né, de jogar sujo, né, mas eles vão certamente questionar a aptidão dele, assim, né, Uhum. Sim, por meios exato, legais. exato. Então, eles trazem até aqui um outro risco possível, né? Que já seria mais para o extremo, né? Que eles colocariam aqui como improvável, até mesmo de haver, por exemplo, ataques cibernéticos, falsificações profundas e desinformação, ou seja, ataques físicos ao processo eleitoral e à supervisão, ou até mesmo terrorismo para interromper a votação no dia. Isso é possível, né? Levando em consideração que eles já invadiram o Capitólio, né? Uma vez. Então, são todas possibilidades baseadas nas evidências que a gente tem até agora. Então, mais uma vez, ele reforça tudo isso que a gente disse. Olha, os Estados Unidos já são a democracia industrial avançada mais dividida e disfuncional do mundo. A eleição de 2024 exacerbará esse problema, independentemente de quem vencer. Então, a gente está esperando que esse ano seja um ano bastante delicado nessa questão da política. A gente tem que ficar bem atento, né? E aqui a gente vai para uma última parte desse artigo, né? Trump, a temporada final. E se ele vencer novamente? Então, a gente viu que em 2016 a gente já teve essa polarização, né? Um horror pela esquerda americana, né? Uma preocupação dos líderes mundiais aliados, mas também, ao mesmo tempo, a gente viu também reações positivas de outros líderes empresariais americanos e otimismo dos mercados financeiros, que viram os impostos mais baixos e tal. E também essa desregulamentação do governo Trump, e traz essa desregulamentação que ele traz para a economia. Essa frase aqui também é bem importante. Um segundo governo Trump tomaria medidas para consolidar o poder executivo, enfraquecer os controles e equilíbrios e minar o Estado de Direito. Será que alguém pode traduzir isso aqui para a gente? Um segundo governo Trump tomaria medidas para consolidar o poder executivo, enfraquecer os controles e equilíbrios e minar o Estado de Direito. Quem pode explicar isso aqui para a gente? O que é Estado de Direito? Gabriel? Um dos princípios é que é lei, né? E um princípio importante, assim, do Estado de Direito é que, né, mesmo o suspeito, assim, ele tem total acesso aos seus direitos humanos, seus direitos como pessoa, né? Coisa que talvez à primeira vez pareça injusta, né? Que alguém, sei lá, foi pego. Então, o Estado de Direito protege muito, assim, ambos os partidos, né? E não favorece ninguém, assim, né? Realmente, vamos dizer, a justiça. Eu acho que para mim está cortando um pouquinho, mas eu acho que deu para entender sim o que você está dizendo, né? Isso de que nenhuma pessoa está acima da lei e que também assegura que uma pessoa é, tenha os. A gente já está terminando. Tá, então, aqui a gente estava falando sobre que um segundo governo de Trump tomaria medidas para consolidar o poder executivo, ou seja, para que ele mesmo estivesse cada vez mais forte
enfraquecer os controles e equilíbrios, ou seja, deixar mais desestruturados tanto o poder legislativo como o poder judiciário, e minar o Estado de Direito, que é ele se colocar acima da lei, né? E driblar tudo aquilo que protege os direitos humanos de alguém e realmente não levar em consideração isso, tá? Para a gente ver aqui o quanto que esse enfraquecer os controles e equilíbrios é verdade, uma das predições que eles fazem aqui também mais na frente é que eles dizem assim que haveria poucos recursos em nível federal para restringir um segundo governo Trump se ele agir de forma ilegal. Então, ele agiu de forma ilegal. Se a gente olhar para o Congresso, a gente vai ver um Congresso que está dividido ou que está controlado por republicanos e que seria incapaz, ou mesmo, ou que estaria indisposto a controlar esses excessos executivos de Trump, porque eles têm uma mentalidade muito parecida. Então, esse é o perigo da democracia. Você pode escolher, mas você pode escolher muito mal. E a gente vê o tanto que essa polarização desse movimento, né, que está do lado errado do decreto dominical, eles sustentam e permitem que haja esse ditador, esse governante totalitário, autoritário, né? E a gente vê o outro aspecto aqui, né, que poderia também trazer controle e equilíbrio, que é a Suprema Corte, que também agora é super conservadora e que teria também um poder limitado para contrapor ao que esse Trump fala, né? Outra predição que se faz aqui é que é essa aqui, vou ler com vocês, tá? Olha. Tendo destruído o Estado profundo, Trump teria menos restrições para violar o Estado de Direito. Mais uma vez aqui falando sobre o Estado de Direito. O que seria conseguir minar o Estado de Direito na Alemanha, tornando-se a própria voz de lei, executivo acima dos outros poderes e faz parte da estratégia política fascista. Realmente, é tudo isso. Tendo destruído o Estado profundo, entre aspas, Trump teria menos restrições para violar o Estado de Direito, que é isso que a Carla explicou aí no chat para gente. Então, aqui, numa breve busca da internet, eu vi que o Estado profundo seria essas redes de poder potencialmente secretas e não autorizadas, operando independentemente da liderança política de um Estado em busca de sua própria agenda e objetivos. Então, por que que esse Estado profundo estaria entre aspas, né? Porque também é uma estratégia política para você conseguir adeptos e também para minar a confiança das pessoas das instituições, você colocar a ideia de que existem pessoas que estão operando em secreto, né, para conseguir conquistar e estabelecer uma agenda política, né? E é isso que o Trump faz, é isso que a gente vê aqui no Brasil também, com esse Brasil paralelo. E essas narrativas alternativas da política e da história. A gente vê como essa polarização que se dá é uma polarização que coloca em xeque fatos, que coloca em xeque história, né? Que coloca em xeque coisas básicas, né? E isso tem a ver com aqui um versículo que eu queria que a gente lesse, em 1 de Tessalonicenses, desculpa, 2 Tessalonicenses 2:10. 2 Tessalonicenses 2:10. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu vou ler 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 8, tá?
que diz todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Eu lembro também daquele versículo que fala sobre. Eu não vou lembrar agora, parafrasear certinho. Mas, enfim, esses enganos e essa mentira, elas são aceitas por quê? Porque não receberam o amor à verdade. Isso é uma coisa bastante triste. Eu acho que até aqui vai o nosso estudo, até porque eu não quero que a internet atrapalhe mais. Mas basicamente isso, eu acho que a gente conseguiu resumir bem quais são as predições, né, com relação a esse primeiro risco, os Estados Unidos versus eles mesmos. Eu queria saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queiram compartilhar. Vai ser muito bom escutar vocês. Eu sei que vocês têm muitas coisas para compartilhar com a gente. Não? Então, se não tiver nenhum comentário, eu acho que a gente pode orar para finalizar, tá? Oremos. Nosso querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse sábado. Muito obrigada pela vida de cada pessoa aqui. Eu gostaria de te pedir, Senhor, tua companhia conosco no findar desse dia, para que todos possam estar bem em suas casas e que nós possamos meditar nas tuas coisas e nos fortalecer cada vez mais através do estudo da tua palavra e da mensagem que nós temos para o nosso tempo. Te peço que o Senhor esteja com cada um aqui, que o Senhor nos dê das tuas bênçãos e que o Senhor nos dê valor e amor à tua mensagem. Em nome de Jesus, amém.